gente chamou o Giovanni aqui para falar disso porque ele passou anos da vida dele fazendo isso. Só para quem não conhece, a gente acha que todo mundo conhece, né, o passado do Giovanni, mas ele passou alguns anos fazendo isso. Conta também, Giovanni, por onde você passou e o que você fazia. Desculpa te interromper, mas para dar o contexto. Então, eu acho que é até legal contextualizar essa função, e eu vou contextualizar falando um pouquinho da minha experiência, né? A gente já se acostumou no Brasil com a figura do Cartola, que ele é aquele cara estatutário do clube, o diretor de futebol, que era alguém indicado pelo presidente, amigo, que estava no grupo e tal, e sempre foi essa a tradição que a gente viu no futebol brasileiro. A primeira grande mudança nesse cenário aconteceu com o Palmeiras Parmalat na década de 90, que ele trouxe o José Carlos Brunoro, que era um cara do vôlei, mas um cara que estava buscando uma formação acadêmica aqui no Brasil para tentar profissionalizar um pouquinho o lado da gestão esportiva, e o Palmeiras Parmalat foi, na década de 90, um super case de sucesso. Aí, a partir dos anos 2000, os clubes começaram a entender a importância de ter esse profissional mais qualificado, mais preparado, com uma formação acadêmica para tomar conta do departamento de futebol. A legislação, com a mudança da Lei Pelé, a legislação mudou muito, então algumas práticas que aconteciam antes da Lei Pelé não podiam mais ser repetidas, então precisava de gente que pudesse entender, né? A gente lembra, eu vou dar um exemplo para vocês são mais jovens do que eu, antes da Lei Pelé, era uma coisa assim, você podia ficar sem pagar o seu jogador, porque no final ia acabar o contrato, ele estava preso, mesmo assim, se alguém quisesse contratar o jogador, tinha que pagar o valor que você achasse que seria interessante. Então, com o fim da Lei Pelé, esse tipo de coisa mudou. A Lei Pelé, se eu não me engano, é 97, acabou com esse tipo de relação, que era uma relação meio de escravo, né? Que o jogador era escravo, você podia fazer qualquer coisa com o jogador, que ele ainda era seu. Era propriedade do clube. Isso, então assim, a legislação também teve esse movimento do Palmeiras, teve a mudança na legislação, então no começo desse século, né, a gente começou a ver profissionais mais preparados entrando no mercado, né? Eu acompanhei muitos desses casos, um que começou foi o Paulo Angione, que hoje está no Fluminense, hoje está no Fluminense, que era um cara que era psicólogo e foi buscar uma formação para ser gestor esportivo. Tal. A gente tinha pouquíssimos cursos no Brasil. O primeiro curso de gestão esportiva que a gente teve no Brasil foi um curso feito pela Trevisan, em São Paulo, que era coordenado justamente pelo Brunoro. Era um MBA em gestão esportiva, gestão e marketing esportivo na Trevisan, comandado pelo Brunoro. E foi esse curso que eu fiz. Eu fiz esse curso em 2008 e 2009. Então, assim, por que eu fiz? Porque eu entrei em 2008 no Red Bull Brasil, eu fui o terceiro funcionário do Red Bull Brasil para cuidar da área de comunicação. E lá tinha pouquíssimas pessoas na estrutura, tinham 3 pessoas basicamente no back-office do time, né? Eu, presidente, e os caras que era o supervisor de futebol no dia a dia. E eu comecei a gostar desse lado de gestão esportiva, eu falei, tô gostando disso aqui, eu vou estudar, né? Aí eu fiz o curso com o Brunoro, que era o único que tinha, inclusive o Thiago Escuro, que hoje é o CEO, o presidente do Red Bull Bragantino, estudou junto comigo, e ele começou a trabalhar com o Brunoro nessa época. Então, daí a gente começou a ver que, principalmente nos últimos 10 anos, um investimento forte nessa função de executivo de futebol, de gestão esportiva. Vieram os cursos da Universidade de Futebol primeiro, depois vieram os cursos da CBF Academy, foi criada a CBF Academy, vieram os cursos da CBF Academy. Então, hoje você tem muita gente estudando. O que não tem ainda... E daí, por isso que eu falo que é difícil você entender um pouquinho dessa função. O que não tem ainda, e faz muita falta, é uma regulamentação. Então, assim, hoje não existe uma lei que diz quem pode ser o executivo de futebol. Não existe Diferente isso. do treinador, né?
Isso, o treinador até antigamente era meio aberto, hoje você sabe que é mais complicado para o treinador por poder assinar lá, agora tem os cursos da CBF, ele é obrigado a fazer o curso da CBF. Eu acho que é o próximo passo para o executivo de futebol, ele vai ser obrigado a fazer o curso da CBF Academy para poder ser o executivo de futebol e assinar. Hoje os clubes têm que entregar para a CBF o manual de licenciamento. Né? E no manual de licenciamento já está lá, tem um pedido que você tem que ter um executivo de futebol que vai assinar pelo departamento. Agora, não explica exatamente ainda quem pode ser esse executivo. Então, daí a gente vê técnico que está desempregado vira executivo. Jogador que acabou de encerrar a carreira, sem estudar, sem fazer nada, vira executivo. Comentarista vira executivo. Então, as pessoas, é um processo que ainda é muito, muito novo no Brasil, e as pessoas ainda não sabem qual é a qualificação, e muita gente não sabe o que ele faz, que daí é o ponto que a gente chegou aqui, porque vocês me convidaram, né? E daí o que eu posso dizer do que ele faz? Ele é o responsável por todo o departamento de futebol e ele tem que fazer a interface com todas as áreas. Então, ele tem que fazer a interface com os caras de logística, ele tem que sentar com o cara de logística e decidir a programação que o clube vai fazer, por exemplo, de viagem, de preparação para um determinado campeonato. Ele tem que sentar com a fisioterapia para cobrar, saber como está a recuperação de atletas que estão lesionados, estabelecer procedimentos, como vai fazer, como eu posso dizer assim, até uma coisa simples. Um jogador está treinando lá no CT Pelé, ele teve uma lesão no treino, né? Qual é o passo? O que tem que ser feito? Quem que vai cuidar dele ali? Quem que vai sair com ele para fazer exame? Onde vai ser feito o exame? Né? Então, são coisas que parecem simples, mas que têm um impacto muito alto no dia a dia do clube. Né? Então, ele tem que sentar com a fisioterapia. O Santos, por exemplo, vamos falar do Santos. O Santos tem uma área de análise de desempenho e de mercado, inteligência e mercado. Então, ele tem que alinhar com esses caras, conseguir o feedback desses caras para saber o que o Santos está precisando nas áreas de inteligência, de software, por exemplo, que a gente viu que veio o Roland, e o Roland pediu um software de preparação física, que é o Catapult, que o Santos não tinha. Então, assim, se o Santos tivesse era um executivo que não precisava... top, né? Oi? O famigerado top. Não, o top é só para... os jogadores usam. Eu sei, para vai com GPS atrás, mas para todo mundo identificar. Isso. E o Santos já tinha é que o Roland chegou e ele pediu outro, e o que o Santos... E ele pediu o que é o mais moderno, um dos mais modernos hoje. Então, assim, era o executivo que precisava entender que o Santos precisava de um software melhor para preparação física. Ele tem que fazer o contato com marketing, comunicação, né? A gente falou do Frazão ali. Então, por exemplo, o marketing precisa de 3 atletas para ir numa ação, numa loja que vai lançar o uniforme do Santos. Ele alinha com o executivo, quem são os atletas. Normalmente é melhor que o executivo fale direto com os atletas e não os caras do marketing, porque a gente sabe que, embora tenha contrato, o jogador às vezes é meio melindrado, não gosta muito de participar de algumas coisas. Eles gostam das que são as top, né? Mas tem ações importantes para o clube que ele não quer participar. Então é o executivo que tem que chegar nele, convencer e alinhar para que ele participe. E ele tem que cobrar. Eu acho que assim, ele tem que cobrar o treinador de decisões tomadas pelo treinador. Acho que isso é um papel importante. E ele tem que ser o cara que vai levar tudo que está acontecendo para o clube e dar munição para o presidente tomar as decisões. Então, assim, eles, olha, na área de fisioterapia a gente está precisando disso, isso aqui, isso aqui. A minha posição é essa. Aí o presidente decide, como ele é o maior cara da organização, ele decide se faz ou não, né? E eu acho que é mais ou menos por aí. Ele é responsável por tudo. Eu acho que para ficar mais claro para quem está ouvindo, talvez seja interessante a gente ir dar exemplos, né, de onde faltou, onde teve atuação
do executivo de futebol recentemente no Santos, né? Que daí Mas acho que fica mais claro. Calma aí. Vamos dar um passo atrás. Isabel Nascimento. Vamos lá. Que hoje o Giovanni empolgou. Vamos por partes. Não, ele juntou minhas últimas aberturas do Quarteto Fantástico e falou, eu vou colocar isso aqui no canal e no podcast das meninas e vou falar por 11 minutos. Então, basicamente, Nossa, eu vou 11 falar... minutos eu falei. Tá tudo bem, né? Aqui, pelo menos, você Mas não recebe por perdoa. minuto, né? Pelo menos aqui é um contato amigável. Mas, assim, ouvindo tudo que o Giovanni falou, me veio uma coisa na cabeça que é um absurdo o Santos estar esse tempo todo sem, né? Então, assim, quando o Quaresma diz que nós estávamos sem um diretor executivo porque o Santos não podia contratar, isso é um grande absurdo porque você tem inúmeras outras funções. É a mesma coisa desse momento a gente falar, não precisamos mais do Frazão, a camisa já está cheia de patrocinadores. Então, eu acho que assim, como que você vê essa declaração do Santos, esse atraso do Santos para ter um diretor executivo, e também essa questão de sabemos que, visando tudo que você disse, o tempo de Ariel rolando dentro do Santos, eu falei errado, né? O de só Ariel dentro do Santos, falei certo agora? Falou, acho que falou. Eu vou chamar ele de Arielzinho. O tempo dele dentro do Santos poderia ter sido completamente diferente, tendo respaldo. E continuando para deixar minha pergunta maior, que eu adoro jornalista que faz isso, você tinha dentro de um São Paulo, tanto Raí como Lugano, dando um respaldo para Fernando Diniz, que hoje o Santos não tem. Então eu queria assim, que você falasse da demora e também dessa deficiência que um time tem, que o Santos teve com o Ariel e que pode ter com o Diniz sem ter essa ponte, né? Então, por isso que eu tenho costumado falar nas minhas lives que, assim, eu acho que a contratação do Roland não foi um erro e a demissão não foi o Santos não errou na demissão ali, aceitar a demissão. Agora, da entrada à saída, foram muitos erros. Você citou São Paulo, você citou o Raí e o Lugano, mas tinha uma outra pessoa que era fundamental ali dentro do processo, que era o Alexandre Pássaro, que hoje é o executivo do Vasco. Então, assim, no São Paulo eram 3 Além pessoas. Além de você ter um baita de um Daniel Alves também, né, que faz toda a diferença. Você ter alguém dentro da equipe, acho que o Daniel Alves naquela função também pesava bastante. Então, mas se você olhar para o lado de fora, basicamente o modelo que eu defendo. Porque qual que é o modelo que eu defendo, na verdade, é o modelo do Palmeiras. Se você olha para o modelo do Palmeiras, você tem o Anderson Barros, que é o responsável pelo departamento, é o executivo de futebol, é o cara que faz as negociações de contratação, de renovação, é o cara que é o porta-voz do time, que isso é um papel do executivo de futebol, ser o porta-voz do time, né? Ele tem que ser um anteparo para o presidente. Na hora das crises, é ele que tem que aparecer para dar a satisfação e falar em nome do clube. O Raí cansou de fazer isso no São Paulo, né? Vocês devem lembrar, toda hora tinha uma entrevista do Raí falando alguma coisa. Acho que no último ano do Leco, acho que eu não lembro de ter visto uma entrevista do Leco. Eu vi várias entrevistas do Raí, que ele era o responsável pelo departamento, ele que tinha que se posicionar em nome do clube. Então, o papel do executivo também é esse, se posicionar em nome do clube. Aí, voltando ao Palmeiras, tem o Anderson, que é esse chefe, tem o Cícero Souza, que é o gerente de futebol, que equivalente ao Santos seria o Jorge Andrade. Agora, para mim, o Cícero é o melhor que tem no Brasil hoje, ele é espetacular, que ele cuida da rotina mais do dia a dia ali também com todas as áreas do clube. E o Palmeiras tem o do Dracena hoje, que está lá, que é como se fosse um coordenador técnico, né? Que ele é para ter um contato mais próximo com os jogadores e dar uma visão mais técnica de alguém que esteve dentro do campo. Que no Santos poderia ser o Renato, mas o Renato saiu e não foi esse cara. Então, eu vejo hoje no Santos falta de 2 profissionais. Tanto desse executivo, que é o porta-voz, é o cara que vai comandar tudo, alinhar todos os processos do departamento de futebol, fazer as negociações, quanto de um cara mais com um perfil talvez mais boleiro, que no caso do São Paulo seria o Lugano, por exemplo,
né, para estar mais próximo ali do dia a dia do futebol. O Jorge é o papel dele de gerente, seria o equivalente ao Cícero, né? Então, como você falou do Roland, nossa, eu estou me alongando muito nas respostas, né? Mas assim, como você falou... envolvido, né, Giovanni? Tem um emocional, então, a gente entende. Mas eu vou falar para vocês alguns pontos importantes do Roland rapidinho, né? Do papel do executivo durante a passagem Roland. Primeiro caso, Madison não poderia ter ficado, isso é o mais claro, né? Não poderia ter ficado fora da lista do Paulista. E isso é responsabilidade do chefe do departamento de futebol. É ele que tem que escolher, não é de qualquer um que vai decidir quem é inscrito no Campeonato Paulista. Não é o Rueda que tem que assumir esse erro, no caso. É o Rueda que vai assumir, o executivo junto com o técnico vai falar, nós vamos usar esses jogadores aqui, esses jogadores vão entrar no Campeonato Paulista. Né? É uma coisa conjunta, sempre o executivo ele tem sempre que trabalhar em conjunto com as áreas internas que estão dentro do guarda-chuva dele. Então, no caso da inscrição, tinha que decidir com o técnico como ia fazer. Caso do Soteldo, o Soteldo pediu para ficar na Venezuela. O técnico não vai falar não, isso é por experiência. Né? Não vai falar não, mas tinha que ter um executivo e chegar lá e falar assim, Soteldo, é o seguinte, seria lindo que você pudesse ficar aqui, mas não dá para ficar porque a gente não tem garantia que a gente vai conseguir levar você de volta pela situação que a gente está enfrentando no Brasil. Então, assim, era ele que tinha que tomar essa decisão, aí deixaram a decisão para o técnico, o técnico achou que podia liberar. O técnico não conhece o Brasil, não sabe como está acontecendo aqui. Aí, por exemplo, outros casos, Marinho. O Marinho fez aquela coisa no jogo contra o São Lourenço lá um ato de rebeldia, né? O executivo de futebol tinha que chegar e punir o Marinho e ter uma punição ao Marinho, né? Ele tinha que ser punido de alguma forma, isso tinha que ser comunicado pelo diretor de futebol, que poderia até falar publicamente sobre o caso pela dimensão que teve. Coisa simples. Marcos Leonardo fez o gol lá, saiu com a camisa do Catapult, né? Que é um absurdo. O Santos ficou 3 anos sem patrocinar Normaster. Aí no gol apareceu. O primeiro gol com patrocínio Master e tira a camisa. Então assim. Uma coisa que eu queria perguntar. Fala. Não, só que nesse caso, esse caso é tão ridículo, porque assim, ele tirou a marca que paga para estar na camisa do Santos e mostrou para todo mundo uma marca que o Santos paga para usar. Não é simplesmente chegar e negociar o contrato de renovar. É ter as precauções para evitar que você chegue numa hora de renovar, como o Santos está na situação do Caio Jorge hoje, que o Santos está com a faca no pescoço. Né? Agora, se tivesse visto lá atrás que isso podia acontecer, se tivesse um executivo que lá atrás tivesse começado essa conversa, a situação hoje seria diferente. Então é isso, ver, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Yuri Alberto, que a gente falou muito aqui, né? O Yuri Alberto, com o contrato já no fim, o Santos deixou ele para a seleção sub-23, o Santos colocou ele no clássico. Se tem um executivo de futebol atento ali, a primeira coisa era conversar com a CBF, e hoje a CBF ela tem uma regra muito clara com clubes, que ela fala que ela já falou, se os clubes tiverem algum litígio contratual com algum atleta, especialmente, isso vale especialmente para as categorias de base, é só avisar a gente que a gente não convoca. Então, o Santos poderia ter muito bem chegado na CBF e falado assim, olha, não quero que vocês convoquem o Yuri Alberto, porque eu estou com um problema contratual com ele, e eles não iriam convocar. Então, convocou, foi para o Sul-Americano, para o pré-olímpico lá, sub-23. Então, assim, o Santos, às vezes, a falta de ter uma figura forte no departamento de futebol, muitas vezes me parece que o Santos tem uma postura muito benevolente, assim, é muito bonzinho, sabe? Assim, e você não pode ser tão bonzinho assim. Inclusive, estava precisando receber caridade. Exato, então assim, você tem que ter uma pessoa que seja firme, que seja uma liderança do departamento, que todo mundo respeite, que é esse o papel do executivo de futebol, porque o presidente não está no dia a dia. O presidente, ele talvez
num cenário ideal, ele tivesse contato com os jogadores uma vez no começo do ano para apresentar o que é o trabalho, o que é o clube, o que eles esperam, e uma no final do ano. E o dia a dia era com o executivo. O presidente deve ter outras preocupações. Imagina o presidente do Santos, né? O presidente do Santos tem 300 mil preocupações com outros assuntos. Ele tinha que ter um cara de confiança no dia a dia do futebol, que blindasse ali o CT, para ele poder ficar só na Vila. E daí o dia a dia seria entre o presidente e o diretor, para o diretor passar para ele o feedback de tudo que está acontecendo, para tomar as decisões que precisavam ser tomadas, né? Então, talvez seja essa frase que eu usei agora, talvez seja um grande exemplo que vale para o Santos. O presidente, o Rueda, ele tem que ser o chefe da Vila Belmiro, né? E o executivo de futebol tem que ser o presidente do CT Repelé. Então, seria mais ou menos isso, e eles se alinharem ali para resolver as questões, para o executivo passar as questões para o presidente, para que as coisas caminhem, né?